Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas, diz a palavra. Ele nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair. Essa noite nós vamos declarar, mesmo que você ande por qualquer adversidade, tem tudo a ver com Ele, Ele está no trono. Nada foge ao controle das mãos do Senhor, amém? Você crê nessa noite? Amém. Que eu vá correndo sem ti.
Ele trouxe cada um de vocês aqui esta noite. Eu creio sim. E vai falar muito no coração de vocês. Como tem falado, falou, tem os corações de cada um. Acho que é esse. Eu queria só um versículo aqui, está em Colossenses 3,16. Fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E com gratidão nós estamos aqui louvando a Deus por tudo que Ele faz. Porque mesmo quando eu se abalo, mesmo quando eu estou triste, é Ele que me faz. Então é Ele também que faz você vir aqui e ofertar o melhor que você tem. Às vezes não vai ser o dinheiro hoje, mas vai ser o seu coração diante dele. Porque tem tudo a ver com Ele. A sua vida. É Jesus que te trouxe aqui. É Jesus que te dá o ar de poder respirar, de poder fazer todas as coisas. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Então traga com alegria e com gratidão no seu coração. Quem que vai pregar? Vai dar palma. Tem que estacionar aqui na rua. Vi mil histórias de amor.
Então deixa eu ficar com vocês. Tá bom? Vai apresentar quem está em pé. Você tá bom, Yasmin? Devagarzinho. Vai não, vai devagar. Espera aí, Laura. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Amém? Hoje nós temos a honra de receber a nossa convidada Karen. A Karen tem sido uma bênção na nossa comunidade desde que nós iniciamos a Karen com o pastor Enéas, que está aqui conosco também. Nós nos sentimos muito honrados em recebê-los, viu? Fique à vontade, a gente tem conversado um pouquinho e toda vez que a gente escuta a Karen, a gente sai assim, com aquela sensação de ai, com vontade de ouvir mesmo pouquinho. Então fique muito à vontade, seja muito bem-vinda. Vamos só fazer uma oração para ela, amém? Fazemos sua mão. Senhor, te agradecemos, Deus, pela vida da Karen. Sabemos que o Senhor escolheu a tua filha, chamou a tua filha e ela está aqui para te servir de coração aberto. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fará através da vida dela. Te agradecemos porque sabemos que o teu Espírito está sobre a tua filha e a usará tremendamente nessa noite. Nós clamamos ao Senhor para que cada coração seja uma terra fértil para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou só me acomodar aqui. Só um instante, por favor. Antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de agradecer a Leila. Eu sei que juntamente com a Leila tem várias outras pessoas te auxiliando. Não saberia dizer o nome de todas elas, mas eu agradeço a todos vocês pelo convite. Quem se sente muito honrada sou eu. Eu poderia dizer quase como Roberto Carlos, né? Que bom estar aqui vivendo esse momento lindo. Muito bom mesmo, de verdade. Eu me sinto honrada em fazer parte um pouco da história de vocês, da caminhada de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Karen, vocês conhecem um
sou teóloga por formação e por vocação. A minha área de estudos é focada em questões do feminino. Sou professora de teologia em alguns seminários, então eu conheço muito bem as questões que giram aí nas mentes das pessoas com relação às mulheres. Existem muitas polêmicas, muitas questões pendentes. Então é sempre um prazer e um privilégio, e eu estou ciente da responsabilidade também de falar de uma temática dessa natureza. Quando a Leila me convidou, ela me falou que vocês teriam como temática central no congresso uma mulher de valor, não é isso mesmo? E eu propus para ela que nessa noite nós fizéssemos um apêndice, vamos dizer assim, dentro dessa temática, com um subtítulo um tanto quanto curioso. Mas o objetivo era deixar vocês curiosos mesmo. Era trazer um pouco do imaginário da infância de vocês com relação ao que eu vou falar hoje. E a ideia é falar do cavaleiro de quem toda donzela necessita. Eu sei que os homens estão aí, já ficaram preocupados possivelmente, né? Poxa vida, vai falar do cavaleiro de quem toda donzela precisa? O que eu estou fazendo aqui? Não se apoquente, porque vai dar certo no final, tá? As implicações das condutas femininas têm sempre desdobramentos para a vida do homem, né? O que essas mulheres vão decidir, a maneira como elas vão conduzir as suas vidas, vai também ter implicações sobre a vida de vocês. Maridos, irmãos, tios, parentes e irmãos em Cristo. Então acaba que mesmo que eu fale para as mulheres, essa é uma mensagem para toda a igreja de modo geral, ok? Até aí? Tudo bem. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7. Teria uma água, por favor? Ah, sim. João capítulo 7, foi bem fácil essa, né? Eu sei que vocês já abriram. Então, gente, quando a gente fala, quando eu trago para vocês, muito obrigada, irmão. Quando eu falo para vocês, quando eu trago uma temática com o título de um cavaleiro de quem toda donzela necessita, eu sei que a primeira coisa que possivelmente vocês pensaram em toda uma geração de princesas da Disney. Porque a gente sempre pensa na donzela e no cavaleiro conectado a esses contos de fadas. Pois bem, a primeira geração de princesas da Disney, ela reflete muito um momento da cultura em que a mulher tinha uma grande delimitação de espaço. Ela estava muito confinada ao espaço doméstico. Você tinha uma valorização da mulher que é um ícone da inocência, da ingenuidade, que não tem contato com o mundo, com suas mazelas, com suas maldades. Você tinha também uma valorização da beleza estética puramente, como se fosse o único valor que as mulheres devessem perseguir. Você vê também o encontro romântico, né? Como se ele fosse assim, o alvo supremo da vida de uma mulher. Então você vai perceber, principalmente nas 3 primeiras princesas da primeira geração de princesas da Disney, você vai perceber, talvez, você vai se lembrar com clareza, né, da Bela Adormecida, por exemplo. A Bela Adormecida é um personagem muito interessante, porque embora ela seja a personagem principal do filme dela, ela está 75% do filme dormindo. Então, isso não é por acaso, gente. Isso mostra um sintoma da época em que mulheres são extremamente passivas em relação aos seus próprios objetivos, em relação aos seus próprios alvos. Você tem também a Branca de Neve, é muito interessante, que a Branca de Neve é esse ícone de pureza, de inocência. Ela não tem contato nenhum com o mundo, tudo é estranho para ela quando ela sai do ambiente doméstico. E mais do que isso, ela está tão confinada àquelas tarefas domésticas que quando ela chega na casa dos 7 anões, uma casa habitada por 7 homens, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela começa a limpar aquela casa. Então, assim, esses desenhos, mais do que povoar o nosso imaginário, eles trazem pra gente uma certa estereotipia do que é a mulher. Quando eu falo estereotipia, o que eu estou querendo dizer? Uma certa figura exagerada dos alvos, dos objetivos da mulher e que é empobrecedor do que de fato é uma mulher. A Cinderela é um caso curioso para a gente pensar também, que o objeto de valor da Cinderela é um belo vestido e um par de saltos.
Por que ela precisa de um belo vestido e de um par de saltos? Porque ela quer conquistar o coração de um rico que vai livrá-la daquela situação na qual ela vive. Então é muito interessante que todas essas princesas, além de demonstrarem essa limitação espacial que as mulheres viviam na época, essa estereotipia de que a busca maior da mulher é a beleza, você repara que as vilãs desses desenhos são sempre mulheres velhas. Vocês já perceberam que as bruxas são mulheres que estão desvanecendo porque não tem mais beleza. Então elas não estão no mercado mais, elas não podem competir pela atenção masculina, elas não podem competir pelo amor daquele príncipe, daquele homem rico. Então você percebe todo um confinamento do que é ser mulher, dos objetivos femininos e mais do que isso, você vê uma mulher extremamente passiva, uma mulher que está no seu castelo aguardando que um príncipe venha salvá-la. Ela está lá, enquanto ele está travando várias batalhas, enfrentando perigos, tendo toda a ação, ela está simplesmente aguardando passiva. Essa tem sido a imagem no nosso inconsciente, no nosso imaginário infantil e até adulto, do que é uma donzela e de que tipo de salvação nós aguardamos. Nós aguardamos passivamente que alguém nos salve. Mas hoje eu quero falar de um príncipe diferente. Eu quero falar de um príncipe, de um cavaleiro, do qual realmente toda donzela necessita. Para isso eu vou ler com vocês o texto de João, capítulo 7. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 7, que é o verso 53, e depois nós vamos entrar no capítulo 8 até o verso 11. Diz assim, no 53, 7:53. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, vocês perceberam que eu li só o finalzinho do capítulo 7, mas tem uma trama anterior aí que eu preciso recuperar para que a nossa mensagem faça sentido. Então, desde o capítulo 5 de João, está acontecendo a seguinte situação com Jesus. Jesus curou um paralítico em dia de sábado e causou um grande constrangimento, uma grande discussão por causa disso. Então, a popularidade de Jesus está em baixa nesse momento. As opiniões estão divididas sobre quem é Jesus. Você lê o texto do capítulo 7 todo, você vai perceber que algumas pessoas dizem que ele é um bom homem, outros dizem que ele está enganando e subvertendo o povo. Então tem todo um conflito de popularidade para Jesus neste momento. O capítulo 7 começa com os irmãos de Jesus falando com ele, para que eles então desçam à festa das tendas, que é a segunda festa mais importante do calendário litúrgico judaico. Qual era a proposta dos irmãos de Jesus? Olha, se você faz todas essas coisas que você faz, você tem que se manifestar publicamente. As pessoas têm que ver essas coisas que você faz. Jesus, que não é bobo nada e não se deixa atrair pelo brilho mundano da fama vã, sem propósito, fala com eles que não desceria a Jerusalém, não subiria, na verdade, a geografia está sempre
ir para Jerusalém seja subir. Jesus não sobe a Jerusalém nesse momento e os irmãos dele vão. Até esse convite dos irmãos dele é um tanto quanto cínico, porque nem mesmo os irmãos criam nele. E o próprio texto vai deixar isso claro pra gente, que os irmãos não criam em Jesus. Queriam, fazer uma hora com a cara de Jesus, se mostra para todo mundo, se manifesta. Jesus não aceita, deixa os irmãos dele irem para Jerusalém, mas depois de um tempo ele mesmo vai para Jerusalém em segredo. Mas ele não vai para celebrar aquela festa, ele não vai para compactuar com todo aquele sistema, ele vai para ensinar. E logo depois no texto vai dizer que Jesus se assenta e ensina o povo. Se assentar, deixa eu arredar um pouquinho para cá, eu acho que eu estou bem não. Ah não, perdoa, é pior. Jesus se assenta para ensinar, que é um típico sinal de que ele era um mestre, que ele era um rabi. Essa era a posição típica de alguém que tinha algo para dizer e para ensinar. Jesus se assenta e está ensinando ao povo. Interessante, depois de toda essa divisão de opiniões, ele nem deveria estar ali. Ele está se arriscando, na verdade, estando ali, porque ele já tinha tido uma grande confusão por causa da cura do paralítico. E ele vai ensinando e as pessoas vão ficando maravilhadas do ensino dele e começam a se indagar de onde vem tanta sabedoria. Porque ele não fez nenhuma das escolas que se espera naquela época que alguém fizesse para conseguir ensinar. Jesus não tem o ensino regular que era esperado de um rabi. No entanto, ele tem uma grande graça, uma grande autoridade para falar. E as pessoas vão se indagando de onde vem o ensino dele. E aqui vem o ponto central da nossa mensagem. Jesus começa então a dizer que o ensino dele vinha de Deus. E como que as pessoas saberiam que o ensino vinha de Deus? Quando o ensino estava disposto a eleger como mais importante um ser humano do que qualquer outra estrutura, do que qualquer outra manutenção de poder, de posição, de status. Jesus está mostrando que o ensino que vem de Deus, ele sempre prioriza o ser humano como mais importante. E ele continua mostrando que aqueles líderes religiosos não tinham um ensino que vinha de Deus, porque assim que fosse conveniente para eles, eles sacrificariam as pessoas para privilegiar as estruturas que eram mais convenientes para eles, inclusive as estruturas religiosas. Você percebe que é tudo uma grande construção desde a cura do paralítico. E Jesus traz à memória essa cura do paralítico e começa a indagá-los. Olha, eu curei um paralítico em dia de sábado e vocês circuncidam em dia de sábado. Circuncidar era considerado um ato de, vamos dizer assim, de bem-estar para um ser humano. Só que era de uma parte do ser humano. E Jesus então indaga, se eu fiz bem para um homem inteiro, vocês fazem um bem para um homem parcialmente no dia de sábado, por que eu não posso fazer o bem para um homem inteiro num dia de sábado? Novamente, ele está fixando o fato de que o ensino dele vem de Deus, porque o ensino dele vai sempre considerar o ser humano como mais importante do que qualquer outra estrutura. É interessante que o texto não acaba aí, porque Jesus não gosta de pouca bagunça não, né? A coisa continua e vai só se ampliando. Você percebe que logo depois, é interessante na estrutura da festa das tendas, ela dura em média 7 dias, tá, gente? Pra quem não, né, talvez não sabia da informação, se você sabia, me perdoa a redundância aí. Essa festa durava 7 dias e ela tinha uma grande simbologia ligada à luz e ligada à água. Por isso Jesus vai discursar nos capítulos seguintes dizendo que ele era a fonte de água e que ele era a luz do mundo. Ele está conectando aquele discurso dele a tudo que está acontecendo naquela festa. Como se já não bastasse o mal-estar que estava acontecendo e o apelo de Jesus a que eles fizessem um julgamento mais justo das coisas, menos superficial, menos... A palavra é realmente superficial, né? Porque é um julgamento superficial se você acredita que fazer um bem a um ser humano completo é uma coisa ruim. Isso é julgar de maneira precipitada. Como se não bastasse tudo isso, no final dessa festa, Jesus se levanta e fala uma frase hiper polêmica naquele momento. Ele se associa a um texto de Isaías 55, em que o Senhor está falando que o povo deveria vir a ele beber.
de graça da água da vida. Então Jesus começa a fazer um paralelo entre ele e o próprio Deus. Ou seja, causa mais mal-estar ainda. Peraí, além de tudo que ele já fez, além de curar um paralítico num sábado, além de falar que o nosso ensino não provém de Deus, mas o dele sim, além de tudo isso, ele ainda vai dizer que é dele que nós devemos beber, é a ele que nós devemos ir para saciar a nossa sede. Depois disso, gente, tem uma confusão generalizada, para resumir a história, para a gente entrar efetivamente no nosso texto. Tem uma confusão, Jesus é quase preso, os guardas vão até Jesus para prendê-lo e não conseguem prendê-lo e voltam para os líderes religiosos e eles perguntam, cadê? Cadê Jesus? Ah, não conseguimos prendê-lo porque ninguém fala como ele. O que ele diz é tão diferente, tem tanta autoridade, tanta graça, é impossível prendê-lo. E acaba aí o primeiro round dessa história. Todo mundo vai para sua casa, que é o texto que nós começamos a ler. Todo mundo vai para sua casa. Com certeza, todo mundo vai para sua casa muito chateado. Porque Jesus fez tudo o que fez, falou tudo o que falou e ninguém conseguiu pôr a mão nele. E ele foi para casa ainda tranquilo, né? E com boa fama diante do povo. Inclusive com boa fama diante dos guardas, que não conseguiram prendê-lo por admirá-lo. Então, o que acontece no nosso texto? No texto que nós lemos, tinha uma imagem aqui, depois a gente volta nela, que é a imagem justamente do nosso texto. Não satisfeitos com essa situação toda, parece que ninguém dorme à noite. Fica todo mundo maquinando uma situação para pegar Jesus no dia seguinte. E no dia seguinte, Jesus está novamente no templo, o que a gente também não esperava que acontecesse, porque, poxa vida, já tinha quase sido preso no dia anterior e Jesus está novamente no templo. Pois bem, aparece então justamente a cena que nós lemos aqui. Eles trazem diante de Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. O que parece é que a gente fica na dúvida, né, na verdade, se aconteceu um processo formal antes. Porque vocês percebem que não tem testemunhas e não tem a contraparte, né, gente? É só a mulher que é trazida. Cadê o rapaz que estava envolvido nisso? Eles não eram tão preocupados em obedecer à lei? Se fosse para obedecer à lei, a contraparte deveria estar lá também. Acaso a lei não se aplicava ao masculino? Então a gente fica percebendo assim que parece que um processo formal deve ter acontecido antes. E eles só trouxeram aquela situação a Jesus ali para ter vamos dizer assim, uma palavra final de Jesus e para colocá-lo em maus lençóis. Por que, gente, Jesus está colocado em maus lençóis aqui? Vamos pensar. Vocês sabem, né? Isso é amplamente sabido, que no século I a Palestina está sob dominação romana. Então os judeus não tinham autorização de, conforme a sua lei, executar pessoas com a morte. Então eles poderiam praticar sua religião, todos os seus rituais, suas festas, mas eles não poderiam exercer pena capital. E os romanos estavam sempre de olho nisso. A vigilância sobre a Palestina era armada e constante. Então pensa bem, se Jesus diz, essa mulher deve ser morta, ela deve ser apedrejada, ele arruma problema com as autoridades romanas. Se ele diz que ela não deve ser apedrejada, ele arruma problema com o povo e com todas as autoridades judaicas. Porque ele estaria desrespeitando a lei de Moisés, não é verdade? Ele estaria dizendo que não é tão daquele jeito que deve ser feito. Antes da gente entrar vamos dizer assim, na intencionalidade desse texto, eu queria contar algumas informações muito interessantes sobre esse texto para vocês, que talvez vocês não sabiam. Esse texto, durante muitos séculos, não se encontrou na maior parte dos manuscritos bíblicos. Ele foi ser encontrado num manuscrito bíblico lá no século V, o que quer dizer que ele demorou muito tempo para aparecer nos manuscritos. Aí você fala assim, Karen, mas por que isso aconteceu? Exatamente por causa do conteúdo desse texto. Esse texto vem sendo motivo de polêmica durante a história da igreja por muitos séculos. Por quê? Gente, no Antigo Oriente, quem que era assim, o depósito da honra masculina? As mulheres. Então, mulheres, eu até comentei da outra vez que eu estive aqui, mulheres não ficavam no mesmo cômodo com homens que não fossem das suas famílias.
porque tinha toda uma questão da honra masculina que precisava ser preservada pela conduta sexual dessas mulheres. Então não era a conduta sexual do homem que provinha honra da qual provinha honra para ele. Era a conduta dela que fazia com que ele tivesse ou não honra diante da sociedade. Então pensa bem, esse texto já no Oriente, no Antigo Oriente, já era polêmico, porque ele mostra uma mulher de conduta sexual duvidosa. Então preservar esse texto já precisava, já demandaria uma grande coragem. Preservar um texto em que uma mulher que não está preservando uma conduta sexual, embora ela vá ser confrontada no final do texto, né? Ela está sendo perdoada por Jesus. Então demanda uma grande coragem preservar um ser humano em detrimento de uma estrutura. E é justamente o que esse texto está dizendo. Agostinho, um pai da igreja lá do quarto século, é um importante teólogo que influenciou muito do que a gente pensa hoje. Agostinho falava que esse texto não poderia ser lido por mulheres cristãs porque elas poderiam pensar que o adultério é uma coisa simples, facilmente perdoada. Porque nessa época, juntamente com o adultério, os piores pecados eram o assassinato e a apostasia. Então era adultério, assassinato e apostasia. Então tinha todo um temor de que esse texto pudesse soar um perdão fácil. De que esse texto pudesse soar, talvez para os ouvidos, que Jesus era conivente com a atitude daquela mulher. Mas não é isso que está acontecendo no nosso texto. Vamos voltar para ele então. Só um minutinho para eu beber uma água, gente. Obrigada pela paciência de vocês em me esperarem. Então, gente, voltando aqui à nossa questão, se Jesus se decide por executar aquela mulher, ele tem um problema com o Império Romano. Se ele se decide por não, ele tem um problema com a lei de Moisés. Então, Jesus está numa posição extremamente delicada. E lembrando vocês que Jesus não usufrui de uma posição sociopolítica privilegiada. Jesus não é ninguém dentro daquela estrutura. Não estou dizendo que Jesus não é ninguém em outros termos, tá, gente? Estou dizendo que dentro daquela estrutura, Jesus não tinha nenhuma autoridade, nenhum papel relevante. Aquela estrutura religiosa era muito mais importante e poderosa do que Jesus. Mas Jesus, de uma posição de completa, vamos dizer assim, de falta de privilégio completa, de fraqueza completa, vira a mesa. E como ele vira a mesa? Ele toma uma decisão muito esperta. E ele diz, então tá bom, vamos condenar essa mulher. Dei o veredito, nós vamos condenar. Mas eu quero propor um método de execução dela. Quem não tiver pecado vai atirar a primeira pedra. E é interessante que o texto tem um cuidado todo especial em falar que um por um vai saindo, a começar pelos mais velhos. Porque nessa sociedade é comum que todo mundo olhasse para a pessoa mais velha, esperando o que ela ia fazer, e então o que ele fizesse, todo mundo seguia ele. Mas são os mais velhos os primeiros a saírem. Então é muito interessante a maneira, eu não sei se vocês estão percebendo o fato de que toda a ira, toda a raiva, toda a atenção estava sobre aquela mulher. Mas nesse momento Jesus traz tudo aquilo sobre si. A raiva volta toda para ele. A ira que era sobre ela está agora sobre ele. A atenção, o rancor todo pelo descumprimento da lei já não é para aquela mulher, é para Jesus. Então, quando eu falo com vocês de um cavaleiro do qual toda donzela necessita, eu estou falando desse tipo de cavaleiro. Eu estou falando de um cavaleiro, primeiro, que não precisa de donzelas efetivamente. Porque aqui nós temos uma pessoa real, nós temos uma mulher real, com uma história real, com pecados reais. Então Jesus não se importa com o fato de que ela é uma pecadora e ele não precisa de que ela seja pura e santa para salvá-la. Ele simplesmente a salva. Então você vê que ele não se preocupa em atrair toda aquela raiva sobre ele por ela ser pecadora. Vocês estão entendendo que ele não demanda dela um status de dignidade anterior para que ele faça algo por ela. Ele quer simplesmente livrá-la daquela situação. É tão sério o que está acontecendo aqui, porque aqueles homens estão tão preocupados em manter uma estrutura,
em manter a autoridade que eles têm, manter aquele espaço de poder, de privilégio, que eles estão dispostos, inclusive, a jogar com a vida dela. Vocês pararam para perceber que aquela mulher poderia ter morrido naquele momento simplesmente para alguém provar que tinha razão? E Jesus percebe isso. E o fato de que ela é pecadora é irrelevante para ele. Não irrelevante no sentido de que ela não precise mudar de vida, porque isso vai ser dito lá no finalzinho, né? Mas é irrelevante para ele que ela não seja merecedora, que ela seja quem ela é, para que ele se disponha a se arriscar por ela. E ele realmente está se arriscando por ela. Se nós vermos o final do capítulo, você vai ver depois que tem outro levante, Jesus quase é preso, começa todo um movimento em torno de querer matar Jesus. Então, veja bem, enquanto a nossa sociedade procura sempre fixar o valor das pessoas de uma maneira muito específica, com condutas específicas, com modos de ser específicos, o que Jesus está fazendo é mostrar que o ser humano, não importa qual, tem valor supremo acima de qualquer outra pretensão, de qualquer outra estrutura. Como o outro texto que vai dizer que Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então a gente vê exatamente isso acontecendo aqui nesse texto. Interessante também a gente dizer que Jesus não é conivente com a conduta dela. Isso é muito interessante, porque Jesus é hipercoerente com todo o código sexual do Antigo Testamento. Tanto que nós temos aí, você vai perceber, um diálogo em que eles falam dela, mas eles não falam com ela. Então aqueles líderes religiosos falam da mulher, mas eles não estão se dirigindo a ela. Jesus faz algo sensacional, que é se dirigir a ela. E ele se dirige a ela exatamente no aspecto que eu quero dizer para você, que esse é o cavaleiro de quem você precisa. É o cavaleiro que te responsabiliza. É o cavaleiro que te diz, levanta e anda. É o cavaleiro que não vai ser conivente com seu modo destrutivo de vida. Ele vai te dizer, vai e não peques mais. Muda de vida. Toma as rédeas da sua própria vida. Não fica esperando no castelo alguém vir para te salvar. Esse é o cavaleiro de quem toda donzela necessita. E donzelas de todo tipo. Donzelas não donzelas também, como essa mulher, que não precisava de um valor anterior para ser salva por Jesus. Um amor incondicional, um amor que não olha pré-requisitos anteriores. Quando eu falo de tudo isso, gente, quando eu falo de um cavaleiro do qual nós precisamos, eu falo isso porque eu vejo mulheres muito passivas. E mulheres cristãs muito passivas. E inclusive passivas com relação à sua própria vida cristã. Mulheres que entregam a responsabilidade de crer para os seus maridos, para os seus companheiros, que entregam a responsabilidade ministerial das suas vocações para outras pessoas. Então são mulheres que ainda não entenderam o cavaleiro que a salvou, que é um cavaleiro que olhou no olho delas e disse, agora caminha comigo, muda de vida. Tem uma informação muito interessante que eu também compartilhei da outra vez que eu estive aqui. Você vai perceber na cena da crucificação, você tem uma movimentação de mulheres ao pé da cruz. Qualquer evangelho você vai perceber essa narrativa, né? Os discípulos estão longe, as mulheres estão ali. Não é porque as mulheres são mais corajosas não, tá, gente? Tem um motivo muito específico para isso estar acontecendo. Porque as mulheres não eram consideradas risco. Elas não eram perigo para os soldados. Então os soldados nem ligavam para elas. Pode ficar aí no pé da cruz, não tem problema não. Agora, os homens fugiam. Só que isso é tão interessante vamos dizer assim, do papel que essas mulheres depois, no movimento de Jesus, vão receber, porque em Atos vai ser dito que Paulo arrastava homens e mulheres para a prisão. E por que ele arrastava homens e mulheres, gente? Porque mulheres eram influentes no movimento de Jesus. Porque mulheres faziam diferença no movimento de Jesus. Porque elas discipulavam, elas pregavam o evangelho, elas assumiam a responsabilidade, elas assumiam a oportunidade que elas tinham ganhado com aquela tão grande salvação. Elas assumiam toda a vida que vinha na esteira de um homem que disse para elas, vai e não peques mais.
Então, quando eu falo de plena humanidade, porque é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou te dizendo que quem nos salva para sermos inteiramente humanos, homens e mulheres. E que nós temos segmentado a nossa humanidade. Nós abrimos mão de muitos aspectos da nossa humanidade por sermos, às vezes, né? Quem é homem por ser homem, quem é mulher por ser mulher. De que modo nós fazemos isso? Vou dar alguns exemplos para vocês, eu até listei para a gente não ter perigo de esquecer. Cada vez, como eu comecei a listar para vocês, né, que uma mulher deixa de viver a sua fé para entregar essa responsabilidade para outra pessoa, e isso é muito comum. Talvez se eu perguntar para algumas de vocês aqui, quem é Jesus? Ou o que é a redenção? Ou por que você está nessa igreja? Ou quem é Cristo para você? Talvez vocês não saberiam responder, algumas de vocês. Por quê, gente? Porque a gente se acostumou com uma postura passiva. De, é ele que responde, ele que sabe, ele que decide. Eu vou onde ele for. Então, eu não tenho um horizonte próprio. Eu não estou dizendo com isso, tá, gente, que as construções de casais não são feitas em casal, são feitas em casal mesmo, a dois. Mas estou dizendo com isso que a fé é uma realidade que não pode ser delegada a outra pessoa. O discipulado é uma realidade que não pode ser delegada a outra pessoa. Quando a gente vai prestar contas da nossa vida, a gente presta contas individualmente. Eu não posso confiar na vida que outra pessoa viveu. Eu preciso viver a minha vida, atender às vocações que o Senhor me deu. Eu preciso agir corajosamente na medida da salvação que eu recebi. E foi uma tão grande salvação, mas eu não fui salva para ficar no castelo. Você não foi salva para ficar no castelo. Nós fomos salvas para nos levantarmos, para abandonarmos modos de vida destrutivos e construirmos. Sermos discípulas e discípulos de Jesus a ponto de influenciar e causar tanto problema por aí, a ponto de ser preso talvez, né? Como lá aqueles discípulos de Cristo no início do movimento. Então, cada vez, gente, eu fico pensando nas aplicações disso no casamento. E isso é muito sério, porque quando as mulheres abrem mão da sua plena humanidade, da sua plena potencialidade, elas acabam não sendo ouvidas pelos seus companheiros. É muito comum que homens não aceitem ser confrontados por suas esposas. Que eles acham que não precisam mudar nada na vida. Né? Que a mulher não pode trazer crescimento para ele. De fazer pontuação de, olha, isso aqui é pecaminoso na sua vida. Acho que você devia dar uma atenção para isso. Isso aqui você está agindo errado. Então, toda vez que a gente abre mão dessa nossa plena potencialidade, a gente abre mão também do crescimento do outro que está com a gente. A gente abre mão de casamentos que são mais inteiros, de parceiros, e não de uma relação, né, dissimétrica. Um cresce, aparece, vive, e o outro, na verdade, está sempre à sombra daquela pessoa. Nós não fomos salvos para isso. Nós fomos salvos para, vamos dizer assim, viver toda a potencialidade dessa salvação, desse chamado, dessa plena humanidade dada a nós pelo nosso Criador. Fico pensando também, gente, que a gente padece de uma certa infantilização no meio feminino, né? É claro que isso é conveniente para ambos os lados, tá, gente? Todo mundo, às vezes, ganha com isso, mas é um ganho muito caro, que custa muito caro depois. Mulheres com muita frequência se infantilizam, não querem participar das tomadas de decisão, não querem, inclusive, às vezes, saber do dinheiro, né, que entra em casa, não querem saber do que está acontecendo de problemas. Isso é muito ruim. Isso é péssimo, porque você permite uma vida dupla para a pessoa que está convivendo com você. Você impede o crescimento dela e o seu também. Então, assim, essa infantilização desobriga a gente de fazer um monte de coisa, né? Deixa fulano, né? Eu vou fazer isso, não, sou mulher, não preciso aprender isso não. No dia que não tiver ele aí, eu peço outra pessoa, eu vou... É claro, gente, que pessoas diferentes têm vocações diferentes, não é verdade? A gente não vai aprender todas a fazer as mesmas coisas, nós não vamos desenvolver as mesmas coisas, mas será que a gente não fica delegando para outra pessoa o ser cristão, o ser discípulo, o ser pleno humano, o ser completamente, assim, entregue a Jesus? E quando eu falo de entrega a Jesus, de maneira ampla, diversa, será que a gente não usufrui dessa infantilização de uma maneira
negativa. E nesse sentido, caminhando já para os finalmente, eu sou muito breve, caminhando para os finalmente, eu fico pensando em como nós temos tratado a questão do pecado. A gente sempre pensou em pecado como orgulho. Só que no caso das mulheres, de modo geral, o pecado maior não é o orgulho. O pecado maior é o deixar de ser. O pecado maior é o deixar de desenvolver sua plena potencialidade. Então, a gente tem que, na verdade, começar a repensar em que medida, em que formatos nós precisamos de salvação. Nós precisamos, achei até interessante, a Leila colocou ali, essas duas frases aqui. E se a pessoa que mais te despreza for você mesma? Essa é uma frase de uma teóloga muito interessante. Esse é o maior pecado feminino. Quando a gente conversa com mulheres, a gente percebe que elas não assumem vocações cristãs poderosas, influentes, de conseguir grande amplitude, porque elas se desprezam. Elas pensam muito menos de si mesmas do que deveriam. Elas olham para si como pessoas sempre incapazes, infantilizadas. Mas o cavaleiro que te salvou e que continua te salvando de maneiras que você não sabe nem nomear, porque Jesus faz isso com a gente, Ele salva de maneiras que a gente não consegue nem articular o que Ele está fazendo, te diz, levanta e anda. Vai e não peques mais. Seja discípula, como a gente comentou da outra vez, né? Como Marta, que não estava preocupada com uma série de convenções sociais, que preferiu, como Maria, né, gente? Perdão, vocês nem para me corrigir, né? Deixa eu comer dessa garfo, ninguém fala nada. Como Maria, que esteve ali aos pés de Jesus, desprezando uma série de convenções sociais, porque ela reconhecia que viver o verdadeiro discipulado e viver a vocação cristã era mais importante do que qualquer outra coisa. E nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, vocês têm grande responsabilidade nisso. Grande responsabilidade. Não deixe suas mulheres se acanharem. Não deixe elas sumirem ao lado de vocês. Permitam que elas sejam pessoas plenas, pessoas inteiras. A gente não precisa ter medo disso, não. O nosso Criador, quando nos fez, tudo em nós, Ele viu que era muito bom. Então a sua racionalidade é muito boa, a sua intelectualidade é muito boa, a sua sexualidade é muito boa, tudo em você é muito bom. Conforme, se for bem orientado, vai dar tudo certo. Tá bom? Esse é o cavaleiro de quem toda donzela necessita. Era essa mensagem que eu queria trazer a vocês. Muito obrigado pela atenção. Amém, glória a Deus. Uau, muita reflexão, né? Muita coisa para a gente refletir. A gente encerra com chave de ouro esse congresso. Nós tivemos momentos fantásticos aqui e hoje foi mais um deles. Muito obrigada, Karen, por essa palavra que tanto mexe com o nosso coração. É importante a gente refletir como nós temos lidado com a vida, né? E não tem nada que complementar do que a Karen trouxe. Fantástico. E que o Senhor complete no seu coração aquilo que Ele sabe que você necessita. Então hoje eu queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, que participaram. Eu queria convidar aqui na frente as meninas que ajudaram na organização. Estou vendo que tem algumas que não estão aqui, mas eu queria que viesse aqui à frente. Carla, Alexandra, Daiane, Ângela, não vou falar o nome de todo mundo não, porque pode ser que eu esqueça alguma. Todas que tiveram alguma ação, Leila, Clay. Levanta aqui, por favor. Tem mais gente. Me ajuda, Regiane. Cadê Nini? Nini. Nívia, vem cá, Nívia. Rony, que ficou na recepção com a gente ontem, Isabela. Pode vir, meninas, sem constrangimento. Isabela, tem mais alguém? Carla. Eliane. Vem cá, Eliane.
Cadê Raquel? Entra, por favor. Clay, por favor. Vai ter que descer? Se tem alguém que eu não falei, tá aí, por favor, venha. Tô mandando vários, gente. Eu pedi para ver as meninas, mas a gente teve uma ajuda dos meninos, que né, nós precisamos muito de vocês. Diferente do que se dizem por aí, nós precisamos muito de vocês. Essas meninas que estão aqui trabalharam muito. A Kelly, cadê a Kelly? Ah, a Kelly não veio. Passou mal. Essas meninas trabalharam muito. Foi noite acordada, fazendo lembrancinha, comprando coisas, decorando isso aqui, colando esse papel, fazendo muito trabalho. E deu muito trabalho, mas não saiu o sorriso no rosto. Tem discussões, eu quero assim, eu quero assado, que mulher, a gente tem essas coisas de, né, a gente está aprendendo a expor aquilo que a gente pensa, né, Karen? A Karen já estava ensinando a gente algumas coisas há um tempo atrás. E a gente cresceu muito uma com a outra. Foi tempo de, quando a gente chegou aqui ontem, Wagner, Jonatas, os meninos, tudo colaborando, Douglas, era falar assim, precisa de cadeira, já estava lá, precisamos de ajuda, já vinha. Então eu quero agradecer muito a cada um de vocês. O Rafa, gente, pendurando as coisas, amarrando, o Thiago. Então assim, é difícil nomear, o Wallace. Muito obrigada a cada um de vocês. A gente não teria conseguido, nenhuma de nós aqui teríamos conseguido fazer nada disso se não estivéssemos todas juntas. A gente não teria conseguido. Esse congresso não teria acontecido se não fosse vocês. Eu me emociono um pouquinho de falar, porque eu tenho crescido muito com vocês. E às vezes fala, né, porque a gente fala, porque a gente organiza, aí pensa, a Leila fez aquilo, a Leila fez muito pouco, se for comparar a quantidade de trabalho que vocês tiveram. Então, obrigada por andarmos juntas, tá? Obrigada a cada uma de vocês. E essas mulheres são muito guerreiras. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas ao Senhor. Tem alguma mulher que está nos visitando hoje, que não veio ontem? Levanta a mão, por gentileza. Pode auxiliar, Dai, por favor? Nós fizemos uma lembrancinha ontem para as mulheres. E nós fizemos uma lembrancinha para as mulheres. E tem algumas que, né, que não puderam vir. Fiquem com a mão levantada até receber uma lembrancinha, por gentileza. A gente espera que você use, pense nesse gizinho que está aí, que você pode colar aí na sua geladeira se você quiser. Mas pense nisso aí como a sua vida. Ela pode ser reescrita. O Senhor entregou na sua mão a responsabilidade de como você vai conduzir a sua vida. E Ele se dispõe a você para reescrever a sua história. Então, se você, toda vez que você olhar para isso, toda vez que você olhar para essa lembrancinha, lembre que você tem a liberdade de deixar que o Senhor reescreva a sua história. Amém? Enfim, é isso. Algum recado? Pode passar? Não? Nós temos um lanche que essas meninas prepararam também. Quem nos visita hoje, que levanta a mão por gentileza, que não é da nossa comunidade, por favor. Nós temos todos os de 15 em 15 dias, um sábado sim, um sábado não, um encontro de casais que a Dai e o Jonas nos lidera, onde nós trabalhamos sobre várias áreas da nossa vida e temos crescido muito. Então você está convidado a participar conosco, ok? Todas as terças-feiras nós temos um estudo voltado para a nossa comunidade, um momento da gente estudar a palavra, aprender um pouco. O Juliano tem nos ensinado muito, nós temos crescido muito. Ele fala que ele é meio esse negócio de pai, mas nós somos filhos de aprendizado, do incentivo
do aprendizado que ele traz para nós. E todo domingo, às 19 horas, e no primeiro domingo do mês, nós nos reunimos às 9h30 da manhã. Tomamos um café juntos e em seguida a gente vem para cá, tem um papo teológico e alguns aprendizados com os dons que os irmãos da nossa comunidade têm também. Então você está extremamente convidado para participar conosco se desejar, ok? Temos um lanche lá embaixo, mas antes disso eu só queria chamar o Ju, porque ele falou assim, eu quero só que as mulheres assumam hoje. Mas agradecer a cada um de vocês, mais uma vez, não deixe de participar conosco lá embaixo, amém? Amém? Um minutinho de silêncio, até vou terminar o filme lá embaixo, tá? Para mim só um aqui, essa semana eu tive muito mal, alguns estão sabendo, agradeço a oração dos irmãos, quase desmaiei voltando de avião de São Paulo, tive que ir para Ponto de Socorro, então essa semana eu ainda estou me sentindo muito fraco, mas muito feliz em Deus por tudo que a gente viveu esses dias. Agradeço a Karen, nossa mestre que está aqui hoje, agradeço ao meu amigo Enéas pela caminhada junto. Eu estava lá em São Paulo e eu, na hora de dormir, no sítio onde eu estava, eu falava com um amigo meu que Deus me deu grandes presentes ao longo da minha caminhada, que são amigos que têm me feito crescer, e vocês são amigos que estão lá no topo dentre esses que têm me feito andar mais perto de Deus. Eu vou ler um texto que eu escrevi para as meninas, para a galera ontem, e começa assim. Ontem à noite eu fui dormir nós saímos da casa do lado, da sua casa, 11, 1h30 da manhã eu não conseguia dormir, porque eu queria ver todos os vídeos que tinham sido postados, que a galera tinha colocado. Eu coloquei assim, muito feliz por hoje. Agora chorando aqui em casa. Feliz em Deus, crendo na direção do Espírito. Uma construção que ainda não está pronta, mas cada passo é importante. Cada curva traz o inesperado, mas tem valido a pena. Parabéns a essa comunidade. Não temos tamanho, não temos luxo. O que temos, queremos doar. Em nome de Jesus, que muitas mulheres sejam restauradas, curadas e entendam a relevância do seu papel. Nós, enquanto comunidade de fé, não vemos na nossa comunidade, no que diz respeito ao sopro do Espírito, diferença de homem e de mulher. Por isso que quando nós começamos a nossa comunidade, hoje eu tenho 2 pessoas que são separadas para ministrarem aqui na igreja também, juntamente comigo. Uma é mulher e uma outra é um homem. Esse texto que a Karen leu e tudo que a gente aprendeu hoje nos leva a pensar nesse cavaleiro que hoje nos encontra, nessa noite, nesse lugar. Eu não sei como é que você veio aqui, não sei como é que você chegou aqui, você que está aqui desde ontem, que participou de tudo que aconteceu ontem, mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus, toda a nossa dignidade enquanto ser humano é recuperada. Eu tenho uma loucura que eu penso comigo, eu nem compartilhei com a Enéas ainda, nem com a Karen, mas é uma coisa que eu guardo no meu coração, uma frase. Quando Mateus indagam para Jesus, e estão falando sobre divórcio, para mim Jesus responde para além do divórcio. Jesus fala assim, porque no princípio, essa palavra, eu fiquei matutando essa palavra, no princípio não foi assim. E no princípio, para mim, quando Jesus fala disso, Jesus está falando de Gênesis. Para ser mais específico, para mim, Jesus está falando de Gênesis, de Gênesis 1, da nossa Bíblia, do 26 ao 27. No princípio, Deus criou homem e mulher os criou. No princípio, o desejo de Deus é que todos entendessem que nós temos o mesmo tamanho nele, para Ele. Então, para nós, é muito importante esse congresso. E eu espero que você saia daqui para viver tudo que você tem que viver em Deus, para Deus e através do Senhor para esse mundo. Que você que está aqui, que veio como convidado, voltando para a sua comunidade de fé, que lá você encontre o espaço que Deus tem para você. Para você que faz parte dessa comunidade,
E essa comunidade que nos faz chorar muitas vezes de alegria, de coisas tão sobrenaturais que a gente tem vivido. Mulher, aqui o seu espaço é garantido no Senhor. Ontem, quando eu fui dormir, eu falei, eu nem sei, porque eu não sei quanto tempo eu vou durar. Eu falei, pode ser que daqui a um tempo não seja eu mais espero, não seja o único pastor. Vamos ter pastoras, líderes, exercendo aquilo que Deus as chamou para fazer. Agradeço a Deus pelos homens dessa comunidade que têm entendido isso, que têm vivido isso também. É uma honra para mim. Como eu disse no final do ano, eu fui acolhido por vocês. No momento mais triste da minha vida, eu fui acolhido por vocês. Por homens e por mulheres que ousaram acreditar no Senhor e no que o Senhor podia fazer através das nossas vidas. Esse texto de João é lindo, porque Jesus traz dignidade para essa mulher. Jesus fala com ela, pode ir. Então eu quero falar para vocês essa noite, vocês também podem ir, e podem viver a vida de vocês de forma plena. Vamos lá em João capítulo 10, versículo 10. Abundante, ou seja, plenamente. Podem sair daqui para viver plenamente. E não aceitem, de forma alguma, de maneira nenhuma, independente de quem seja, o esposo, o pastor, o pai, o presidente da república, o papa, não aceitem viver menos do que aquilo que Deus tem para vocês. Não aceitem. Porque foi isso que Jesus fez com essas mulheres. Jesus, ao andar por essa terra enquanto homem, trouxe dignidade a todas elas. O Antigo Testamento nos traz textos que nos mostram isso também. Isaías era casado com uma profetisa, e a gente muitas vezes se esquece disso. E o texto deixa isso claro para nós. Que Deus levante nessa comunidade pastoras, mestres, engenheiras, advogadas. Que Deus as levante para viver tudo que Ele tem, para que vocês vivam e abençoem as pessoas que estão ao seu redor. Para nós, essa comunidade de fé, foi uma honra receber cada visitante. Quero deixar aqui um apelo para você que de repente não faz parte de um lugar. Que Deus os guie a estar no lugar onde vocês possam exercer aquilo que Deus os chamou para ser. Convido vocês a fechar os seus olhos. Um minuto. Eu queria que você refletisse em tudo que foi falado aqui hoje. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas dores. Eu queria que todos nós refletíssemos, porque talvez muitos de nós homens precisamos de rever o nosso papel, porque muitas vezes temos sido opressores. E que Deus nos liberte disso. E que Deus nos faça ser aí, talvez não um autor que a gente goste muito, mas que a gente simplesmente como Jesus, como diz o Marcos Lucado. Quem sabe essa noite é noite de você pedir perdão para sua esposa e falar: eu sei que o mesmo Cristo que habita e trabalha em mim também habita e trabalha na sua vida. Quem sabe, mulher, é a noite de você chegar na sua casa e falar: Senhor, eu quero ser a auxiliadora do meu marido. E é interessante o texto de Gênesis, porque quando Adão a encontra, ele fala assim: enfim, encontrei alguém que é semelhante a mim, que é igual a mim, que é capaz de me ajudar a carregar o peso do sacerdócio. É isso que Adão estava falando. Enfim, Pai, eu te agradeço muito pela vida de cada pessoa aqui essa noite, por essas irmãs tão preciosas que o Senhor colocou no nosso meio hoje. Em especial, te agradeço pela vida da Karen, te agradeço, ó Deus, pela ousadia e pela coragem, ó Deus, que existe dentro dela para perseguir, ó Deus, aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Te agradeço muito, Senhor, porque eu tenho aprendido muito com ela. Te agradeço pela vida do seu esposo, que compreendeu o chamado do Senhor na vida dela e que é um incentivador. Nos faça viver essa realidade em nossas vidas. Pai, te agradeço muito por essa noite. A minha oração é que o seu Espírito tenha falado profundamente ao coração de muitos aqui.
Nós não terminamos essa reunião com choro, nós não terminamos essa reunião com um apelo para vir aqui na frente, a gente termina com essa reunião, ó Deus, pedindo que o Seu Espírito nos leve a uma reflexão e que essa reflexão gere em nós mudança, porque isso para nós é que é unção. É entendermos o desejo do Senhor para nós, é entendermos o chamado do Senhor para nós e cumprirmos aquilo para qual fomos feitos. A Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor. Amém. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível, imensurável, inigualável de Jesus, que esse Deus, que é Pai, mas que também é Mãe, esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Jesus te abençoe. Foi muito bom ter vocês conosco.